Se mudamos, por que atraímos o mesmo tipo de pessoa? Agimos de forma mais leve, mais madura, mais consciente e ainda assim vem outro igual. Promete muito e entrega pouco. E pensamos, o que ainda há de errado em mim? Mas não tem a ver conosco. Às vezes, a gente só percebe que a maçã tem bicho depois que a gente morde. O erro não é a gente, o erro não está aqui. É o que nós aceitamos depois disso. É o que nós decidimos tolerar. Provavelmente não precisamos mudar nada para atrair o amor, para atrair uma parceria. Só precisamos parar de nos perdermos naquilo que é errado para nós. Dr. Bruno Mendo, ele tem uma página no Instagram, vou deixar a descrição aqui embaixo. Eu agradeço vocês estarem aqui, desejo boa tarde a todos, meu nome é Adriana, você está no canal Intuição em Mente. Hoje eu vim trazer uma leitura de mensagem da espiritualidade e já comecei com essa abertura do Dr. Mendo, ela me chamou muita atenção e eu quis compartilhar com vocês. Vou deixar agora o caderninho aqui de lado e vou mostrar as opções, são 2 opções para essa leitura. É uma mensagem intuitiva, vamos ver o que a espiritualidade vai trazer aqui para todos nós. Eu trouxe 2 opções. A primeira opção, separei algumas cartinhas nesse pregadorzinho de laranja. E a segunda opção, mais algumas cartinhas separadas na opção do pregadorzinho de bolinha branca. Então fique à vontade para escolher essa opção, pregador de laranja ou preto e branco. Vou começar aqui com quem escolheu de laranja. Peço aqui a proteção de Arcanjo Miguel para gente, para que a gente comece, a nossa leitura com a proteção dele, iluminando a nossa jornada, iluminando a nossa vida, protegendo a nossa casa, a nossa família, iluminando o caminho, tá bem? Para quem escolher essa opção aqui, saiu a carta, eu tirei uma carta do Oxo da Transformação, um arcano maior do Tarô dos Gatos e uma carta do Lenormand, tá? Aqui saiu o maior dos milagres. Eu acredito muito que esse primeiro grupo sejam de pessoas que estão numa caminhada, grande de evolução, de transformação, que vem durante um tempo fazendo um trabalho muito grande no seu lado espiritual. E essa transformação ela tem sobressaído. Você sente que de alguma forma as coisas podem não estar ainda como você gostaria, mas elas estão diferentes. Você sente que há um maior equilíbrio, na sua vida. Você sente uma paz maior. Então aqui me fala dessas pessoas que estão nessa caminhada, que há algo milagroso que você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, agora eu tenho certeza que minha caminhada não foi em vão. Eu tenho certeza que toda essa entrega espiritual que eu tenho feito, desses estudos, dos entendimentos, aprofundando alguns conceitos em mim, isso vem me trazer algo especial. Então aqui a carta do Oxo da transformação, para você que está se transformando, vem trazer que algo de milagre vai acontecer na sua vida, que você vai olhar e vai falar, nossa, agora sim eu estou tendo informações que eu estou no caminho certo, tá? Mas aqui eu já queria deixar uma energia que eu senti, que quero compartilhar com você, é o seguinte, essa carta tem o número 9, Pode ser que essas transformações estejam vindo agora mais fortes no mês de setembro, apesar de ser uma leitura atemporal. O mês de setembro é um mês forte, tá? E aqui me fala que esse milagre, essa sensação de milagre, é que você teve uma sensação de que aquilo que você pediu, que aquilo que você tem, vamos dizer assim, batalhado para conquistar, talvez não estivesse no seu caminho. Aqui não, aqui me fala que está no seu caminho e que mesmo que a espiritualidade tenha trabalhado de alguma forma mais nos bastidores, de uma forma silenciosa, que você agora vai ver com seus olhos aquilo que você tanto trabalhou, aquela energia que você tanto empenhou, tá bom? De arcano maior, essa é a carta da estrela. Meu Deus, isso aqui não está conectado à espiritualidade, eu não sei mais, A carta para mim da estrela, ela representa muito a nossa conexão com a espiritualidade, Aquilo que eu peço nas minhas orações. Essa carta é como uma confirmação que as minhas orações estão sendo atendidas. Isso aqui é muito profundo. Então, inclusive esse gatinho está iluminado, Você vai sentir iluminada, Uma pessoa iluminada e abençoada por Deus. Como se aquilo que tivesse vindo para a sua vida não só confirma como se fosse algo milagroso. Confirma que de alguma forma
esse caminho que você trilhou, ele iluminou tudo. Ele trouxe um novo entendimento sobre a vida, né? E agora você segue iluminada e com um sinal muito claro de que aquilo que você tanto orou, tanto rezou, se empenhou para fazer a sua parte na entrega disso para o mundo, né? Na entrega do seu melhor para o mundo, isso agora vem. Eu não gosto de falar de recompensa porque eu acho que a espiritualidade não nos recompensa. Eu acho que o próprio universo, de uma forma equilibrada, quando a gente doa, eu recebo. E agora está vindo esse recebimento, esse presente em forma desse milagre, né, que você vai desfrutar. Aqui, essa carta dos caminhos fala que você vai ter escolhas, né? Eu acredito demais que a espiritualidade, ela não nos dá nada engessado, não tem um caminho pré-determinado, mas existe sim temas que estão ali na minha vida para que eu cresça por meio desses temas, né? Sejam temas familiares, temas profissionais, temas amorosos, temas de maternidade, paternidade. Aqui fala que esse caminho que vai aparecer, esse milagre, que você pode escolher, né? Se você achar que naquele momento você quer outra coisa, você pode, né, ter essa escolha. Mas aqui, independente da direção, independente, né, porque você já fez a jornada, você vai ter esse presente desse milagre. Então aqui me fala que esse milagre também vai te trazer uma escolha de caminhos e que talvez sejam escolhas, né, que a gente não pode abraçar tudo, porque existem coisas que são incompatíveis, né? Como você vai ficar aqui perto da sua família se tá chegando para você um emprego em outro país que você tanto queria? Incompatível, né? Pelo menos naquele primeiro momento. Então você vai para esse país, vai fazer toda a sua jornada que precisa lá e depois você vem buscar a família, né? Então aqui nesse primeiro momento você vai ter que fazer uma escolha que talvez você tenha que deixar um lugar, que esses caminhos diferentes dos outros que são florestas meio vazias, aqui tem casas. Então para mim a escolha aqui talvez seja entre deixar uma casa para morar em outro lugar, tá bom? Eu vou pedir 4 cartas aqui, com mais o fundo do deck, né? Serão 5 cartas aqui e depois vou clarificá-las com Rider-Waite. Esse tarô é o tarô New Tarô, eu me identifico demais com ele. Ver o que vai sair aqui para quem escolheu esse primeiro grupinho. Saiu a carta 10 de copas. Saiu a carta 3 de copas. Nossa, muito positiva essa leitura. Energia muito boa. A carta 6 de paus. E a última carta aqui, a carta 4 de ouros. No fundo do deck, a carta 6 de ouros. Aqui nessa carta 6 de ouros, me vem uma energia de como esse é algo que você vai receber, ele vai ser tão potente, ele vai ser tão grande que você vai poder colaborar e distribuir isso para outras pessoas. Sejam pessoas da família, como se você pudesse ajudar outras pessoas. Mas aqui me fala de um compartilhar. A prosperidade vai ser tão grande que você não precisa mais juntar, que você vai ter para dar a quem não tem. Então esse é um momento de grande prosperidade, né? Aqui também fala de comemoração, de uma vida feliz em vários aspectos, né? Carta 10 de copas traz uma energia de completude, assim, em todas as áreas, né, da minha vida. É realmente um milagre. Quando você olha, você vê assim, meu Deus, eu tô vivendo um milagre. Então, eu desejo que essa leitura seja para todas as pessoas, porque realmente ela traz uma energia muito boa, né? Aqui você recebendo esse cavaleiro que chega nesse lugar e que é ovacionado, né, que é aplaudido, ele vem de uma batalha. Então aqui me fala de uma travessia muito difícil, com muitos obstáculos, e que você superou. Por isso esse milagre, por isso essa sensação de milagre, porque a sensação de milagre é sua. Não vai vir Deus do céu entregar algo na terra, né, como se fosse realmente um milagre para todos. É um milagre dentro da sua história, dentro da sua jornada. Exemplo, eu passei a minha vida fazendo conta, e agora você fica rico. Você fala assim, meu Deus, acabaram as contas. Agora eu vou gerir o dinheiro, vou ter que aplicar esse dinheiro, entende? É uma coisa assim discrepante dentro da sua história. E aí quando você volta para esse lugar de origem, quando você vai encontrar com essas pessoas, você se sente assim, meu Deus, eu estou retornando agora, mas num novo patamar. Eu não volto mais o mesmo, eu volto transformado, eu volto vitorioso. A sensação de que você conseguiu, ao final
né, de toda uma trajetória difícil, né, cheia de obstáculos, você conseguiu superar. Então, as lições que apareceram no meio do caminho, você não esmoreceu, você não reclamou. Você simplesmente, então tá, eu tenho que lidar com isso agora, eu vou lidar. Como eu vou lidar? E essa forma de olhar para a vida e para a dificuldade dessa forma objetiva, querendo assim, poxa, eu também não vou criar novos karmas, né? Eu vou tentar me livrar disso aqui que tá aqui, para tentar ter uma vida melhor. Você realmente acaba atraindo essa vida melhor. Então aqui você vai poder comemorar com as pessoas que você ama. Olha essas cartas. É de plena comemoração, né? Aqui você está comemorando a dois, como se fosse assim na sua vida íntima, particular, e você está comemorando com quem você ama. Então assim, é um momento tão próspero que você vai poder compartilhar. Talvez se você me vê agora uma energia, talvez se você nunca tenha tido uma festa, você vai poder fazer um aniversário para reunir as pessoas que você ama, aquelas pessoas que tiveram com você nos momentos de baixa, de dificuldade. Você vai poder brindar com essas pessoas esse novo momento. Então, linda essa leitura, a energia assim altíssima aqui, uma sensação de completude, né, de você estar ali colhendo, simplesmente colhendo tudo que você plantou, todos os aprendizados que você teve, né? Muito bonita essa leitura. Eu vou clarificar aqui. Quero clarificar a carta 4 de ouros. Deixa eu pegar essa cartinha aqui. A carta do sol. Aqui você vai ter certeza do plantio. Você vai ter certeza do porquê você colhe. É como se você tivesse certeza. É como se fosse uma garantia do universo. Apesar de eu achar que o universo não nos deve nada. Uma garantia do universo dessa trajetória, dessa colheita, né? Você vai ter certeza que a luz que você vai ter na sua mente meu Deus, eu alcancei isso porque eu plantei boas sementes e agora eu estou colhendo. E aí, essa necessidade, talvez, de controlar e de apego que você tivesse, né, de contar ali as moedas, de ficar apegado àquilo que era seu, você vai sentir que não precisa mais, porque agora você tem para dar. Então, às vezes a gente se culpa por tentar ter controle e ficar ali contando moeda, mas esse é um cenário que era o comum para você. Só que isso se transforma no nível que você vai se surpreender, né? É como se você mudasse da água para o vinho na sua vida. Então, esse apego que você tem aqui, essa moeda, né? A que a mulher está segurando, né, de uma forma assim apegada, aqui fala que você vai ter clareza que acabou. Você vai ter certeza. O sol vem para iluminar tudo, né? Para mostrar a verdade. A verdade é que esse momento agora é glória. Agora é você comemorar, é você receber toda a glória do universo em retorno àquilo que você plantou, as bondades, a forma que você abraçou cada lição, a forma que você foi lidando com as pessoas que apareceram na sua vida, a forma que você se relacionava, seja no trabalho, seja com os amigos, sempre de uma forma se doando. Então você se doou esse tempo todo e agora o universo te traz uma recompensa que você vai poder dividir com aqueles que você ama e você vai ter clareza disso, tá? Eu vou tirar aqui mais 3 cartas, eu não quero clarificar as outras, mas quero tirar mais 3 cartas. A gente poder seguir aqui e ver o que tem cheira de conselho da espiritualidade. Mais 3 cartas. A carta Rei de Paus. A carta o Mago e a carta essa aqui, 9 de Paus. No fundo do deck, a carta da Temperança. Aqui a gente não percebe, né? Existe uma paciência muito grande no plantio, né? Naquilo que eu quero colher. Só que quando eu tô ali vivendo, vamos imaginar que eu estivesse falando de uma graduação, né? De alguém que está estudando. Quando eu me inscrevo num lugar, numa escola, numa faculdade, num curso, eu nunca penso quando eu vou sair dali, né? Porque vai ser um tempo, né? A gente imagina que vai ser um tempo. E esse tempo, ele é um tempo de plantio. É um tempo que eu vou regar. É o tempo que eu vou colocar as sementes, se necessitar trocar o vaso. Então, fazendo essa associação a esse crescimento, a uma planta, eu vou ter um tempo hábil ali para ir cuidando, né, dessa planta, dessa flor, para que ela
consiga trazer os frutos que eu quero, né? Que eu quero colher mais tarde. Só que naquele momento não adianta apressar. E essa temperança vem me trazer essa energia que você teve ao longo do seu processo de ir transformando cada lição, né? De você pegando as lições como um verdadeiro líder da sua própria vida, o condutor, né? A pessoa que está dirigindo o carro, né? Que escolhe ali a direção, a velocidade, né? A forma segura ou não de dirigir ele naquele momento, se pode avançar, se tem que esperar. Aqui você soube liderar a sua própria vida. E você se transformou o mago dessa vida. Você pegou aquilo que estava ali ao seu alcance e transformou. Você transformou como se você tivesse usado insumos e tivesse transformado aquilo em outras coisas, né? Você trabalhou muitas questões profundas, questões de uma habilidade que você nem sabia, né? Talvez você nem soubesse que tinha, de transformar as coisas, né? Então aqui fala que de alguma forma você manifestou. Essa colheita hoje foi manifestada em cada ação, em cada atitude, em cada semente, em cada terra que você regava. Tudo isso era você transformando uma semente em algo, seja numa árvore ou numa flor. Você transformou aquela semente em nada. Eu lembrei até de uma história que eu li aqui, nesse tarô aqui da transformação do Osho. Ele conta a história que um rei deu para 3 filhos suas sementes. E disse que ia embarcar numa viagem demorada, mas que queria, quando voltasse, que cada um tivesse essa semente para devolver a ele. O primeiro pegou a semente, colocou num cofre, né, e falou, poxa, elas estão guardadas, quando meu pai voltar, eu vou devolver para eles a semente e ele vai ficar orgulhoso de mim. O segundo filho falou, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essas sementes, vou guardar o dinheiro e quando meu pai chegar, eu vou comprar essas sementes aqui para poder mostrar para ele, olha, eu entendi o recado desse teste e aqui estão as sementes novas, porque se eu colocasse no cofre como meu irmão, elas iam apodrecer e eu queria mostrar para o senhor que eu tinha feito algo melhor. Ele falou, muito legal você fazer isso, mas não é ainda isso que eu gostaria. E a promessa importante, a promessa era que o filho que cuidasse melhor daquela semente ia se tornar rei, né? Ia ficar no lugar e ser o sucessor do pai. E o terceiro filho, quando ele chegou, ele mostrou o jardim que o filho tinha construído, um jardim lindo com aquela semente. Ele podia colher flores, tinham frutos, tinham muitas sementes ali misturadas e ele falou, pai, isso aqui são as sementes que você me deu. Ele falou, pois é isso que eu gostaria que vocês fizessem, mas já que você conseguiu, você é o meu sucessor. Aqui me vem a ideia de que você pegou cada desafio que apareceu na sua vida e você plantou, né? Ou replantou. E aí você foi colhendo, umas colocava no sol, outras não colocava. Todo esse cuidado da planta, eu faço muita associação disso, porque é como fazer associação de uma borboleta, né? Isso, o plantio tem tanto a nos ensinar, a natureza, e às vezes a gente fica tentando, né, achar informações, sei lá onde, e tá tudo ali, né, no dia a dia, no contato dos pássaros, na planta que nasce, na planta que morre. E se você regar mais, de uma forma carente as suas relações, imaginando uma planta, você vai matar ela de tanta água. Se você for frio e se distanciar na planta, você vai deixar ela morrer de sede, ela vai secar até acabar e morrer. Então, você vê o quanto de conhecimento, de aprendizado tem na natureza e que às vezes a gente não tira. Então aqui me vem que você teve esse cuidado, que você plantou essas boas sementes e agora você vai colher. Porque teve persistência, teve batalha, teve determinação, teve ajustes na rota e você fez isso sem reclamar. E agora você colhe essa vida maravilhosa que veio na sua vida. Olha, essa leitura, ela tá muito bacana, né? Eu pensei em tirar mais uma carta, mas eu quero terminar essa leitura por aqui. Uma bênção muito grande vai chegar na sua vida e você vai ter certeza que esse milagre, isso que você enxerga dessa forma, foi fruto de toda essa colheita que você fez ao longo da sua vida. De cada desafio ser colocado, né, como uma semente e você transformar esse desafio num aprendizado, numa lição. E você sai disso tudo não só transformado, mas com um milagre nas suas mãos que está prestes a acontecer. Abençoado por Arcanjo Miguel, trazido aqui pela espiritualidade nesse domingo para você. Eu espero que isso seja uma leitura que alcance a muitas pessoas, né? E que vocês todos possam depois vir aqui me contar. Se ficou até o final aqui dessa leitura, coloca uma florzinha para mim nos comentários para ajudar a engajar esse vídeo, para que outras pessoas conheçam o meu canal e a gente possa aqui criar uma egrégora forte, grande e de muita luz, compartilhando sabedoria, conhecimento, dividindo as experiências, tá bem? Deixo um grande beijo para vocês, queridos. Até a próxima.
Vamos continuar aqui com quem escolheu o grupinho número 2 do pregador preto e branco. Vou deixar aqui para a gente lembrar qual é o grupinho. Pedindo proteção ao Arcanjo Miguel para nossa leitura. Tirei aqui 3 cartas para a gente continuar. Vou fazer o restante da leitura com Tarot New e com Tarot Rider-Waite, se precisar clarificar. A energia que sai aqui é não mente. Aqui tem um céu iluminado, estrelado, tem uma lua e fala não mente. Aqui me vem uma energia de mentir para si. Vem uma energia de fingir que nada está acontecendo, de que isso não está doendo, de que você não se sentiu magoado e ferido. Então, o primeiro passo, às vezes a gente espera que isso venha de fora, mas o primeiro passo para transformar minha vida é eu não mentir para mim mesma. Tudo começa dentro, eu acredito demais nessa história, né? Nessa frase, nessa ideia. Tudo começa dentro. A forma que eu lido comigo, que eu encaro as minhas dores, que eu encaro as minhas amizades, o quanto eu nutro uma relação, né? Quantas feridas eu tenho, a forma violenta ou não que eu me comunico. Então aqui, a grande verdade é a verdade que você é para si. E a partir dessa verdade que você é para si, é a forma que você se doa aos demais. Então não mentir para si é um grande pedido para que você enxergue, inclusive a forma que às vezes a gente lida com o outro, dizendo, caramba, eu sou uma pessoa boa, eu cuido das pessoas. Poxa, mas você não cuida de si. Então ali está passando, vamos dizer assim, desapercebido, está passando ali sem o seu cuidado, esse auto-amor, essa atenção que você não dá a si mesma, das suas dores, dos seus processos. Então não mentir é para você começar a olhar e ver que às vezes tudo isso que você entrega ao outro é uma falta de si. E te sobra tempo para doar a tanta gente. Por quê? Porque você não se cuida. Então, por exemplo, hoje você combinou de ficar em casa e organizar as coisas da casa. Mas uma amiga chamou para sair, você sai sem pensar. Só que depois é você que passa a semana inteira na casa desorganizada. Então, eu engasguei aqui e aí olha que interessante. A forma que eu interpretei esse engasgo é, eu não consigo nem dizer para mim o quanto eu estou magoada e eu finjo que está tudo bem. É importante você não mentir para si, reconhecer as suas dores, as suas limitações, aquilo que te machuca. É a forma que primeiro eu lido comigo para me colocar ao mundo e devolver isso, falando assim, olha, me machucou. Eu não posso fingir que nada aconteceu. Então essa carta não mentir vem dizendo para mim, nessa energia, nessa leitura, que a gente precisa reconhecer as necessidades que nós temos. Né? Quando eu paro de me comparar, por exemplo, a uma outra pessoa, se essa pessoa achar natural a vida que ela leva e eu acho aquilo estranho, que você reconheça para si essas necessidades. E a partir delas você pode colocar para o mundo o que te faz feliz ou não. Então eu preciso entender o que faz sentido para mim e a partir desse entendimento eu vou me colocar para as pessoas, eu vou colocar os meus limites, eu vou escolher com quem eu ando, porque eu sei que de alguma forma eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E aí quando o outro vier oferecer uma coisa que não está ressoante com você, você vai agradecer e dizer não, obrigado. Então, poxa, eu não gosto, eu quero uma relação que não seja casual, eu não quero uma relação que seja aberta, eu quero... E você, quando você se coloca como você está mais propenso a encontrar pessoas que estejam na mesma vibe que você. Mas se você se mantiver usando máscaras, quando aquela pessoa que era para estar na sua vida aparece, ela não vai te enxergar, você está de máscara. Então aqui é importante que você não minta para si. E a partir desse autoconhecimento, desse amor, é que você vai se colocar para o mundo. Seja em forma de limites, seja na forma de nutrir uma relação, seja na direção daquilo que você quer viver. Aqui de Arcano Maior saiu o carto do carro, né? Das escolhas. Essas escolhas que a gente está falando, essas escolhas que são a direção, a velocidade, para onde eu quero ir, que força eu quero empenhar nesse momento, quanto tempo eu quero gastar até aquele lugar. Quando eu sei o que eu quero, tudo fica mais fácil. E aí é só eu seguir a jornada. Então aqui me fala de uma jornada, de uma escolha que você precisa fazer antes, dentro de si, para depois eu colocar para o mundo a forma que eu quero viver. E isso fica muito mais fácil, porque o entendimento aqui mais difícil é você reconhecer em si. O Lenormand que caiu é de uma parceria. Imagina, se a gente está falando de uma pessoa que quer construir uma parceria com alguém, toda vez que você usa máscara, você se afasta dessa pessoa, porque de fato quem ela está escolhendo não é
quem ela quer, é quem ela pensa que você é. Então, se você se orgulhar de quem você é, saber aquilo que você gosta, né? E, por exemplo, aquele ideia, né? A pessoa vem te oferecer uma relação casual, eu até gostaria de estar com você uma noite, de aproveitar momentos calorosos. Só que o que eu quero é construir uma relação séria. Então, se você não tá, eu vou estar perdendo tempo, entende? Eu vou estar saindo da minha estrada para ir para a sua. E aí, quem de fato tá ali para me encontrar não vai me encontrar, porque eu não vou estar aqui, eu vou estar ali curtindo algo que eu nem quero curtir. E isso é reconhecer para si o que você quer. Volto a dizer, não tem nada de errado com quem quer viver algo casual. Aqui, se você quer algo sério e você fica com alguém que é algo casual, não espere sair dali uma relação, porque o outro já te disse que não quer. E aqui, o que a energia te pede é que você também conheça a si mesma e também possa dizer o que você quer ou não, o que te agrada ou não, tá? Vou tirar 4 cartas aqui do Tarô New e mais 4 cartas do Tarô Rider Waite, se precisar clarificar. Vamos ver o que vai sair aqui para esse segundo grupinho. 4 cartas. A carta do Cavaleiro de Paus. Eu vou acender a luz aqui, tá ficando escuro agora. Carta Cavaleiro de Paus. A carta Rainha de Paus. Já vou dizer o que eu senti aqui só nessas 2 cartas. A carta 8 de Copas. Eu tô entendendo aqui. Carta 9 de Paus. Olha que interessante. No fundo do deck, a carta 7 de Paus. Aqui não parece alguém que está se defendendo? Alguém que está ali, né, confrontando esses bastões, como se tivessem várias pessoas tentando agredir essa pessoa e ela aqui tentando se defender. Aqui, carta 8 de Paus com carta 9 de Paus, me fala alguém que se protegeu, né, de uma relação ou de algo aqui, de uma experiência, porque tinha medo de se machucar. E aí essa pessoa, por medo de se machucar, né, vamos dizer assim, essa pessoa que construiu muros, você ali, sabendo que estava investindo em nada, que isso não ia render nada, você foi embora. Então aqui, uma mulher, pode ser que seja essa mesma energia de gênero, mas pode ser que seja só as energias, né, da carta. Uma mulher aqui, construindo muros, né, e um homem ali indo embora, dando as costas. Se for necessário inverter os papéis, aqui a energia de alguém foi embora porque sabia que nutrindo aquilo não ia render frutos, porque essa pessoa estava fechada, ela tinha construído muros, né? Por quê? Porque existia uma discrepância aqui de maturidade. Eu tô falando de uma rainha de paus com um cavaleiro de paus. Aqui é um casal que há claramente uma diferença de maturidade. Imagina, se você é seguro de quem você é, você não precisa construir muros. Você sabe se defender e colocar ali, como aquela primeira carta saiu, limites saudáveis. Você não precisa ficar se defendendo de todo mundo. Como é que alguém vai entrar na sua vida se você está sempre se defendendo? Então aqui me fala, olha que interessante, gente. Gente, olha que interessante. A Rainha de Paus está em cima dessa carta aqui, do 8 de Copas. Olha as cores dessas cartas. Roxo no céu e a terra meio rosa. Só que aqui eu tô falando de paus e aqui eu tô falando de copas. Então, 2 naipes diferentes. A carta 8 de copas embaixo da rainha de paus. As cores a mesma. Cavaleiro de paus, verde e laranja, com essa 9 de paus. As 2 verdes e marrom. A mesma tonalidade de carta. Essa aqui é uma pessoa que é cavaleiro de paus, que se defendeu construindo muros, e a carta rainha de paus da pessoa que já era madura, cansou e foi embora, tá? O que aconteceu aqui? Aqui uma pessoa mais madura se encontrou, né, nesta vida com alguém que não estava na mesma energia de maturidade que ela, e isso acontece. E ela, depois de tanto nutrir essa relação, mas de se colocar de uma forma mentirosa para ela mesma, como se tivesse tudo de boa e não estava, porque ela não estava recebendo dessa relação que ela merecia. A rainha de paus se colocou ali durante muito tempo investindo naquilo, né? Nutrindo, a pessoa que também estava se conectando à espiritualidade naquele momento, uma pessoa que estava lidando com as suas questões de vida, uma pessoa madura, tá? E ela nutriu a relação com esse cavaleiro de paus, aqui pode ser uma mulher, mas que era uma pessoa imatura, uma pessoa ainda com muitas feridas
Esses muros falam muito sobre aquilo que é melhor nem entrar, porque se entrar ela não sabe organizar as pessoas na vida dela, então ela prefere deixar que ninguém entre. Para que ela vai lidar com uma relação se ela não sabe lidar com ela? Inclusive, outra coisa, aqui tem o Sol e aqui tem a Lua. Podemos estar falando aqui de uma conexão de almas, tá? E aí, essa rainha de paus, muito segura de si, depois de nutrir e ver que dali não ia sair nada, porque esse cavaleiro de paus imaturo e por conta da maturidade estava se defendendo, é uma pessoa que não tinha entendido ainda que quando você tem... Olha que interessante, eu li hoje uma coisa muito importante que eu compartilhei com vocês. Quando você nutre muito uma relação e você dá demais, dá além do que você deveria, você não recebe nada em troca, né? Porque ele está desequilibrado, mas você está ali doando. E aí você sai, quando você tem um pouquinho de força, de autoconhecimento, você sai dessa relação com o seguinte lema: eu amei demais e o amor não foi legal comigo, agora eu vou fazer todo mundo sofrer. A vida não me fez sofrer, agora sou eu que vou fazer a vida sofrer. Então essa pessoa passa de vítima para opressora. Ela passa de uma pessoa que sofreu porque se doava demais em desequilíbrio, porque ela era carente, não porque ela era boazinha, porque ela era carente, queria ser amada, e a forma que ela encontrava era nutrir demais, 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 né? Molhar muito aquela planta até afogar a planta. Aí depois a planta morreu, ela falou assim, nossa, a planta não quis o meu carinho. Não, você regou demais, você afogou a planta. Essa pessoa fazia isso com as relações. E aí depois que não tinha valor, e que ninguém olhava isso como valor, ela falava, poxa, agora eu não quero mais amar, porque quando eu amei e me doei, as pessoas não valorizavam. Ninguém valoriza alguém que se doa demais. Ninguém se valoriza alguém que claramente está numa situação que não é razoável. O outro que está, mesmo te dando essa forma ruim de relação, está falando assim, nossa, por que a pessoa está aqui? Eu não respondo a mensagem, eu maltrato ela, eu engano, e a pessoa está aqui. Nossa, essa pessoa não é que ela me ama muito, ela não se ama. E essa pessoa não consegue retribuir, porque está numa energia ruim, de escassez. Então aqui, esse discurso de doei mais e não fui amada e não gosto do amor, agora eu vou fazer todo mundo sofrer, é um discurso de quem é imaturo. E essa pessoa constrói muros, por quê? Porque se deixar entrar, a pessoa vai magoar, porque ela é imatura. Se ela deixar alguém passar por esse muro, a pessoa vai fazer o que quiser e dela, né? Como se fosse um gato ali, um saco de pancada, né? Por quê? Porque ela não tem valor. Então ela prefere construir muros e aí ela impede, inclusive, pessoas boas de entrarem, porque ela está construindo um muro, ela não sabe quem vai ficar de fora. Agora, se ela fosse madura, baixasse essa guarda e entendesse que ela pode deixar entrar, porque quem não for, tiver ressono com a vibe dela, vai embora. Uma verdade é, quando você está equilibrado consigo mesmo, os errados até chegam, mas eles não permanecem. E aí essas pessoas tortas que chegam, você vai deixar entrar, porque você está conhecendo, e tem a ver com a leitura do início, você vai morder a maçã, quando você morde a maçã, puta, tá bichada, vou jogar fora. E aí quando você pensa em jogar fora essa maçã, você fala, poxa, viu, não era para comer maçã. Não era isso. Era que você não tem como ver tudo. Você não tem como ver antes de abrir a maçã. Você não pode abrir a maçã no mercado, no sacolão. Então você vai ter que trazer ela para casa, higienizar, depois morder e falar, pô, fiz tudo isso, ela estava podre, você não sabia, isso faz parte da vida. Então se proteger não é se blindar contra as pessoas, é colocar limites saudáveis quando alguém invade o campo, o espaço daquilo que você sabe que é importante para você. Então essa é a primeira carta que saiu no Mentir é, se você não tivesse usado máscaras, o outro ia te reconhecer, inclusive para falar assim, poxa, você não está preparada para estar numa relação comigo, né? Então eu vou lá viver minha vida, também não vou ficar aqui nutrindo algo que não vou receber nada, e se um dia a gente se esbarrar por aí, beleza, se não, obrigada pela troca e acabou. Mas não, a pessoa insegura mantém o outro ali, né, tipo, morde a sopra, mantém um muro ali alto que o outro não consegue ultrapassar, esse outro vai embora, depois você fala assim, poxa, o outro não me amava. Olha, o outro foi embora, claro, olha o muro que estava ali. Entende? Então isso aqui ou você viveu com alguém ou você é essa pessoa. E aí entenda, ser maduro não é não deixar ninguém entrar. É saber se alguém errado e torto entra, você já sabe retirar essa pessoa da sua vida. Esse é o verdadeiro entendimento, porque senão você se fecha o amor, ainda culpa o amor. Não, os muros que eu coloco é depois que a pessoa me machuca. É o não aceitar aquilo que me deram um pouco. Então vamos lá, estou me relacionando, chega alguém e começa a me doar de uma forma, né, escassa, demora a responder, não organiza a agenda para poder estar comigo. E aí
eu não vou querer mudar o outro, porque eu já sei, eu já sou maduro, já faço boas escolhas, que ninguém muda ninguém. Então o que eu faço? Em vez de ficar ali, tipo o sapo que está sendo fervido, que vai morrer cozido, eu falo, então, eu entendo que você está vivendo, isso faz parte do seu processo, mas eu não estou nesse processo. Eu quero amar e ser feliz. E aí você se retira desse lugar inóspito, que não está legal, para então ir na direção de outro lugar, de outra pessoa, de uma outra relação. Mas não é se fechando para o amor porque essa pessoa não estava preparada, entende? E às vezes isso é um aprendizado que demora a chegar. Então a pessoa passa a se defender do amor e na verdade o que ela precisava era só entender que tem gente que vai chegar na vida dela, que está preparada e tem gente que não, né? Vou tirar aqui para finalizar mais 3 cartas do Rider-Waite. Saiu a Imperatriz. Olha isso, essa rainha de paus, ela se transformou na Imperatriz. Ela foi fazendo seus processos e se transformou na Imperatriz. Então, ela não só tem as qualidades de uma rainha de paus, né, conectada à espiritualidade, ela sabe cuidar de si, ela sabe o quanto é bonita e sexy. Isso vale para homem, tá, gente? A carta da lua e mais uma. Essa aqui. A carta do 5 de copas. No fundo do deck, a carta 9 de copas. Carta 9 de copas. A carta 5 de copas. A carta da lua. Aqui, inclusive, tem a lua e o sol, né? Lua e sol. Me fala que realmente essa conexão de almas trouxe um grande aprendizado, né? E a carta da Imperatriz. Então, essa rainha de paus, ela se transformou em nada menos do que Imperatriz. Ela entendeu que ela podia doar amor com uma rainha de copas. Ela só não podia ficar em lugares que esse amor não era devolvido. Ela entendeu que ela podia, exemplo, pagar uma conta, porque o outro não ia se aproveitar dela. Porque se essa pessoa se aproveitasse dela, ela não ia agir mais como uma rainha de ouros, que é próspera, né? Que tem a sua grana equilibrada. Ela ia entender que aquela pessoa não estava pronta para estar com ela. Ela não deixa de, né? Não vai deixar de ser próspera, né? E de doar, e de pagar uma conta, e de pagar uma diversão, porque ela não vai receber, né? Ela sabe que se não receber, ela sabe ir embora. Aí ela também soube como ser uma rainha de espadas, de cortar aquilo que não estava condizente com o que ela queria. E aí ela se transforma de rainha de paus a uma imperatriz. Ela tem tudo equilibrado nela a ponto de falar, eu já sei o que eu quero e já sei o que eu não quero para minha vida. Então aqui ninguém passa, mas não do muro, da minha razão, da minha maturidade. Eu deixo todo mundo que eu quiser entrar, mas quem não ressoar vai ter que ir embora, porque aqui não permanece. Então essa imperatriz viu tudo isso. E a lua foi essa leitura que essa rainha precisou fazer para entender todo esse processo que ela viveu, todas essas fases que a lua também traz, do entendimento de que as fases foram importantes para ela crescer, mas de ela também aprender a ouvir a sua própria intuição, de que as respostas estariam nela, não estariam nas pessoas, porque ela não ficava se comparando mais. Ela sabia que era uma pessoa diferente. E aí quando ela vem com uma rainha de paus, lidando com sua intuição, se conectando à espiritualidade, sabendo doar amor, sabendo cuidar das suas contas, da sua prosperidade, sendo verdadeira consigo como uma rainha de espadas, ela virou uma imperatriz. E aí, essa pessoa que construiu esse muro, ela parte ressentida, como se tivesse sido abandonada, mas ela não foi. Ela se abandonou. Ela se abandonou quando ela escolheu construir muros para você que não precisava. Mas isso faz parte do processo dela. E a gente não está aqui para mudar o processo de ninguém, mudar ninguém. A pessoa vai mudar se ela avaliar que aquela conduta dela está fazendo com que ela perca mais do que ela ganhe, seja lá o que for, ela muda. Se ela continuar ganhando, ela não muda. E você pode falar, outras pessoas podem falar, ela vai continuar sendo aquela pessoa pequena. Então a mudança aqui é algo muito interno, né? Então essa história é muito bacana, inclusive me identifico com ela, né? E que você entendeu que a satisfação desse seu desejo, que as bênçãos que viriam, né? Por exemplo, aqui a chegada de uma parceria recíproca, ela ia chegar como forma de bênção para essa pessoa que se transformou de uma rainha de paus para uma imperatriz, né? Dessa prosperidade, desse caminhar junto aqui, né? Aqui tem uma parceria que vai trazer ela, inclusive essa carta aqui, a carta 7 de ouros. Aqui essa prosperidade, aqui esse investimento que o ouros traz, essa prosperidade, né? Aqui me fala de algo que você vai poder ter com uma pessoa que vai ser recíproco, né? Que você vai sentir que há um equilíbrio entre dar e receber. Por quê? Porque você se transformou. E aqui podem chegar, tipo assim, chega a mosca
e a abelha, mas a mosca não fica mais. Então, você vai escolher quem fica por conta da sua energia. Porque você sabe colocar limite, não porque você constrói muros, porque você constrói limite, tá? Se a leitura tá muito bonita, eu desejo que de verdade cada pessoa tenha a sua transformação interna, saiba dizer não. Se você não escutou a mensagem inicial, veio para cá, essa mensagem inicial foi muito bacana, do Dr. Mendo, vou deixar a informação dele aqui, falando sobre alguém que sabe que mudou, sabe que é madura, sabe que é consciente e que ainda atrai as mesmas pessoas. Por quê? Porque ela vai comprar a maçã na feira e ela só vai saber que tá bichada depois de morder. Não tem como você saber fora. Às vezes tá perfeita fora e por dentro tá bichada. E isso é a vida. A vida não tem script, sinopse, como se cada pessoa que chegasse na sua vida tivesse uma sinopse. Olha, eu sou manipuladora, né, ter ferida da rejeição gritante, vou sumir da sua vida, vou te tratar com silêncio, manipular pelo silêncio. Não vem esse script, essa sinopse. Você vai ter que, né, se abrir a conhecer aquela pessoa e dependendo do que você vê, você fala, poxa, não quero ou quero na minha vida. Mas isso só depois de você morder a maçã. Então aqui me fala de um processo muito legal que você conseguiu entender que a maçã é a vida. E você, mordendo ou não, a surpresa que você vai encontrar, depois da surpresa você vai poder escolher se você continua comendo a maçã ou se você vai jogar fora porque ela não serve mais para você, tá bom? Eu deixo vocês aqui com essa mensagem, eu gostei muito. Isso realmente é uma maturidade, um processo muito grande. Eu espero que seja para todos, né? Deixo vocês aqui com a proteção de Arcanjo Miguel para as nossas vidas, para a nossa semana. Se você chegou até o fim dessa mensagem, deixa uma florzinha para mim na descrição para trazer engajamento para esse vídeo, que ele chegue a mais pessoas. Eu espero vocês aqui na próxima. Um grande beijo, queridos.